aqui para botar amigos, não estou aqui para profissionalizar. Eu sei que tem uma pessoa também da família do Cristiano que também faz o play care ali no Vasco, né? São coisas que não deveriam acontecer. Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, sorrindo porque é começo do dia e a gente sabe que a gente termina o dia de uma outra maneira. Infelizmente, hoje é dia de Vasco, hoje é dia de sofrência e é um jogo importante para a Copa Sul-Americana na Argentina, porque vale classificação, né? São o primeiro e segundo colocado do grupo G da Copa Sul-Americana. Quem vencer praticamente encaminha essa classificação. Lembra que só faltam 2 jogos. Vamos falar aqui de Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui de Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Olha, antes de falar de futebol, fazer esse pré-jogo aqui com você, jogo rápido, eu quero só trazer, né, a sequência que eu trouxe aqui, porque o Edmundo, né, aquele rompimento com o Pedrinho, racha na Sempre Vasco, e aí ele foi para uma live cuspindo maribondo, dizendo que sabia muitas coisas do Pedrinho, que quem não gosta dele ia adorar saber, que não era para provocar, não era para mexer com ele. Eu vou, para você relembrar, eu vou colocar aí o Edmundo falando que não me queira como inimigo, sei de muita coisa que quem não gosta do Pedrinho ia adorar saber. Edmundo lá no Mundo Ed. À frente do Vasco, isso para mim é uma grande decepção. Mas não é pessoal de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Bom, por que eu tô trazendo isso de novo? Porque eu não sei qual foi o passarinho que foi cantar no ouvido dele e ontem ele mudou o discurso completamente na live que ele estava fazendo lá no Mundo Ed. Ele foi perguntado, e aí, os podres que você tem para contar sobre o Pedrinho? Ele falou, não tenho nenhum podre, o Pedrinho é um cara de caráter, íntegro. O único problema com o Pedrinho, agora você vê como é que mudou o tom, como é que vai mudar o discurso, né? O único problema é que cresceu a cabeça dele, agora ele está decidindo as coisas sozinho, que era para decidir em grupo. Dizendo ali que foi preterido da panelinha, né? Deixaram ele de fora e por isso ele ficou revoltado. Mas você vê que o discurso mudou completamente. Eu não vou discutir. Em relação aos podres, não tem nada de podre, não tem nenhum podre para falar do Pedrinho. Pedrinho é uma pessoa íntegra, um cara de caráter, mas acho que o poder subiu a cabeça, porque o combinado era a gente decidir as coisas de forma coletiva. E ele tem decidido as coisas de forma sozinha, né? Tem decidido as coisas sem perguntar aos demais companheiros do grupo. Então, isso é o Vasco, cara. Eu falo que isso aí é suco de Vasco. Né? Um cara que montou um grupo que disse que ia combater o Eurico Miranda dentro do Vasco foi para as redes sociais agora, recentemente, dizer que a gestão Pedrinho não chega no chinelo do que o Eurico Miranda fez pelo Vasco. Falou que o Pedrinho é o pior presidente da história do Vasco. Presidente que ele colocou lá. O grupo dele é quem está comandando o Vasco. Inclusive foi para a live dizer que na próxima eleição vai apoiar o Levenciano. Isso é o Vasco, cara. Isso é por isso que muita gente está desanimado com política, com um associativo e é favorável à venda, à doação, né? Entrega para qualquer um, que a gente não aguenta mais ver isso. Eu compreendo o sentimento dessas pessoas, embora eu acho que esse não seja o caminho, tá? Eu sempre fui contra a venda e eu já falei aqui várias vezes o motivo. Olha, Vá chegou na Argentina, né? E, cara, tem jeito, né? Torcida lá no hotel, festa, foto, enfim, aquela coisa que a gente vê sempre aí, né? E a comitiva do Vasco, tá todo mundo. Felipe foi, né? Felipe foi, tal do Alain Belanciano, Cristiano, né? O Tangerina, aquela galera que dizem que manda no Vasco de verdade, tá todo mundo lá. Diz que é uma comitiva contando com os jogadores, com quase 50 pessoas. Só 19 pessoas fora os jogadores. Então é a farra do boi, né? A farra do boi. Ingresso, hotel, né? Viagem para Argentina.
É desse jeito aí, e eu não sei o que o Felipe foi fazer lá, né? Mas tá aí, então, o Vasco tá na Argentina, joga a Copa Sul-Americana. Antes de falar de Copa Sul-Americana, só passar a régua, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou ontem, acabei não gravando, o jogo terminou tarde, eu tava cansado, cara, acabei não gravando o pós-jogo ali, do pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Quem acompanha aqui sabe que eu gosto de atualizar, né? Então, fechou a 8ª rodada, o Santos não venceu, empatou em 0-0 jogando no Allianz Parque, tá? Botou recorde de público lá, 35 mil pessoas, 36, para encarar o Ceará, e ficou no 0-0, não conseguiu vencer. O Santos só tem uma vitória em 8 jogos, permanece ali na vice-lanterna. O lanterna é o Sport, e o Vasco não foi, o Juventude vem, depois o Vasco não foi ultrapassado, porque o Santos não venceu. Se vence, ia igualar o Vasco em pontos, não sei como é que ia ficar a situação de saldo. Mas tá aí, o Vasco permanece na zona de rebaixamento, mas não foi ultrapassado pelo Santos. Ai, gente, olha o tipo de alívio que a gente tem, né? E o próximo jogo do Vasco Campeonato Brasileiro é simplesmente contra o Fortaleza, em São Januário. Fortaleza que meteu 4 no Juventude. O jogo é no sábado, às 18h30. Para hoje, Copa Sul-Americana. A gente entra em campo às 21h30, com transmissão do Paramount. Lanús e Vasco. Lanús tem 8, Vasco tem 5. Porto Cabedelo, com uma bela ajuda do Vasco, é terceiro com 4 pontos. E o Melgar é o lanterna do grupo. Grupo bem embolado, acho que o Lanús está garantido, mas esse jogo de hoje já determina a classificação do Lanús em primeiro, né? Porque são só 2 jogos, o Vasco pega o Lanús, depois pega o Melgar em São Januário. E aí, cara, há possibilidade de classificação? Principalmente em segundo lugar, se conseguir um empate lá, ou se o Melgar com o Porto Cabedelo terminar empatado hoje, o Vasco ganhar do Melgar, dá para se classificar? Dá para se classificar, mas eu não tô nem preocupado com o Sul-Americano, cara. Eu faria igual fez lá o pessoal do Cruzeiro, que abriu mão da Sul-Americana e foi pro topo do Campeonato Brasileiro. Né? O Vitória abriu mão da Sul-Americana e meteu o sarrafo no Vasco jogando com a menos. O Fluminense abriu mão da Sul-Americana, mas esse não tá conseguindo mais ganhar, né? O Renato Gaúcho chegou numa pilha, 5 jogos de vitória, depois emperrou, né? Perdeu pro Atlético Mineiro de virada e chorou muito, reclamou muito por causa do gramado sintético lá da Arena MRV. Então é isso. O Vasco encara o Lanús. Se vencer com 5, empatem com o Lanús, né, com 8 pontos, e vai jogar contra o Melgar em São Januário. Se perder, aí o Lanús classifica em primeiro, e aí o Melgar ou o Porto Cabedelo tem chance ainda de classificação, e o Vasco ficar de fora. Eu faria isso para focar no Campeonato Brasileiro, mas nunca é bom ver o seu time ser eliminado, né? É triste, é doído, mas é a realidade que a gente tem que viver. A provável escalação para esse jogo é Léo Jardim, PH, João Vitor. Luiz Gustavo tá falhando pra caralho, principalmente esse último jogo agora, falhou pra um caramba, né? Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho e Nuno Moreira. Eu não sei porque que não deram mais chance pro garoto lá, o Lincoln, né? Que jogou contra o Inter, fez gol, depois arrebentou e nunca mais teve chance. Vamos lá, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa provável escalação do Vasco para o jogo. Cara, vamos lá. Olha só, porque quando a gente fala aqui parece que ele tá falando da boca para fora. Léo Jardim, 777. PH, 777. João Vitor, 777. Luiz Gustavo, base. Piton, 777. Hugo Moura, 777. Tietê, Felipe. Pedrinho e Felipe, né? Coutinho, pediu para voltar, mas vamos botar na conta do Pedrinho. Nuno Moreira, 3. Aí vem Ryan, base, Verratti, 777. Em 2 janelas. É isso que eu falo aqui, parece que a gente tá falando coisa, tá falando água, tá falando bobagem. Em 2 janelas de contratação, e o seu Marcelo Santana foi embora dizendo que não indicou e não contratou ninguém. O Pedrinho, o Felipe e essa cúpula aí, tal do Tangerina, o Cristiano, o Alain Belanciano. Esse Alain Belanciano, que se eu não me engano, é presidente da Assembleia Geral, que foi intimado a prestar esclarecimentos no Conselho Deliberativo, porque por causa de conflito de interesse, ele que cuidou da recuperação judicial, e ele trabalhava como advogado para credores, para pessoas que estão cobrando do Vasco. Olha só o Vasco, gente. Como que esse Vasco dá certo, cara? Aí diz que tem parente trabalhando no Vasco, parente do Cristiano, vi isso na Globo ontem no GE. Sempre se falou que
que esse tipo de coisa não se deve fazer, em campanha principalmente, né? Você falar, não estou aqui para botar amigos, não estou aqui para profissionalizar. Eu sei que tem uma pessoa também na família do Cristiano que também faz o play care ali no Vasco, né? Que é quem atende os jogadores fora de campo. Eu sei até que é bastante querida por eles, mas são coisas que não deveriam acontecer, simplesmente faço o que quero e não dou satisfação para ninguém, que é o caso, por exemplo, do presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, que é um advogado trabalhista de muitos e muitos anos, que largou os processos trabalhistas dele contra o Vasco em 2017 e até 2023 ele ia em quase todas as audiências trabalhistas no lugar do advogado que ele nomeou para o seu lugar. Alguns sócios questionaram, mandaram assinaturas de requerimento para que o Alain se explicasse no Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho Deliberativo, João Rich, deu um prazo para o Alain responder, o Alain não respondeu, abriu um prazo a mais, também não aconteceu absolutamente nada e também ninguém cobrou e ficou por isso mesmo. Ou seja, o Vasco está entrando numa recuperação judicial com questionamentos que foram feitos internos, e eu acredito que deveria ter sido feito também pelos beneméritos e tudo mais, e simplesmente da maneira que eles acham que é melhor e que eles sabem o que é melhor, e acho que isso tudo deveria ser bastante esclarecido. Porra, tudo que eles falavam que eles eram contra, estão mamando na teta, né? E se beneficiando bastante, né? E que se lasque o Vasco da Gama. E tá aí a incompetência do departamento de futebol. 3 jogadores. Seu Pedrinho, você conseguiu colocar 3 jogadores em 2 janelas para substituir as contratações. O Alexandre Matos, que lá no Cruzeiro está sendo detonado, e lá o outro, que é o Paulo Brax, que a gente criticava pra caramba. E aí já tem gente com saudade do Paulo Brax, porque o time que joga hoje como titular é o time montado pelo Paulo Brax. A incompetência reina no Vasco da Gama. 3 jogadores, isso porque o Coutinho pediu para voltar, implorou para voltar, porque senão seria 2 jogadores nesse time titular do Vasco em 2 janelas. É muita incompetência, mas e não adianta ter mandado Marcelo Santana embora, porque as pessoas que fizeram essas contratações, elas permanecem no Vasco, né, seu Felipe? Né? Infelizmente. Se hoje tem Vasco da Gama, hoje tem a Implay, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Se você ainda não baixou o aplicativo da Implay, tá dando mole, me dá essa força, vai lá e baixa o aplicativo. Não é casa de aposta, é um fantasy game para você que é bom de estatística, você que manja muito de futebol, você pode ganhar uma grana sem gastar 1 centavo. Como é que faz? Primeiro tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, você vai baixar o aplicativo no seu celular, vai fazer o cadastro lá, vai procurar o Vascaíno do Cerrado, tem um escudinho aqui, ó, Vascaíno do Cerrado, e é só isso que eu peço para me dar uma força, tá? Clica, entra e se inscreve. Tem aqui, ó, se inscrever. Vai lá e se inscreve no Vascaíno do Cerrado pra gente chegar a 2.000 seguidores dentro da Implay, que isso me ajuda pra caramba, tá? Se você fizer isso, você já me ajudou. Aí a galera que quer tentar ganhar uma graninha, sem gastar 1 centavo, você baixou, você ganha 1.000 moedas. Dessas 1.000 moedas, você saca 250 moedas por dia para poder entrar nos jogos, que eles chamam de campeonato. Cada jogo é um campeonato. Eu vou trazer um aqui para você ter uma ideia, que é Vasco na Argentina. 250 moedas, exatamente você ganha por dia e tá pagando R$75. Vamos lá, as 10 perguntas eu respondi, vou trazer para você ver. A primeira pergunta, ó, mais de 1,5 cartão amarelo no primeiro tempo para o Vasco? Coloquei sim, mais de 1,5. Brasil, Argentina, né? Segunda pergunta, mais de 2,5 escanteios para o Vasco no primeiro tempo? Não, aí tem que sair 3 escanteios para o Vasco, eu disse que não. Até porque o Vasco não tem jogadores de velocidade, pontas, então não acredito muito em cantos para o Vasco. Terceiro, mais de 0,5 impedimento para o Vasco no primeiro tempo? Tem que sair um impedimento no primeiro tempo para o Vasco, sim. Quarto, mais de 14,5, tem que ser 15 chutes do Vasco no jogo? Não, coloquei que não vai sair 15 chutes do Vasco no jogo. Quinta pergunta, 80% de precisão dos passes do Vasco no jogo? Não. Sexta pergunta, mais de 6,5 escanteios do Vasco no jogo? Não, tem que ser 7 escanteios, né? Não. Sétima pergunta, mais de 55% de posse de bola para o Vasco no jogo? Não. Oitava pergunta, Hugo Moura, mais de 3 faltas no jogo? Mais de 2,5, são 3 faltas no jogo? Sim. Nona pergunta, o Verratti vai chutar no gol no primeiro tempo? Sim. E a 10ª pergunta,
mais de 2,5 impedimentos do Vasco no jogo. Eu coloquei sim, tem que sair 3 impedimentos para o Vasco no jogo. Se eu ficar entre o primeiro, segundo e terceiro, esse prêmio de R$75 vai ser dividido para nós 3. Eu já ganhei 50, teve uma galera que ganhou aqui, me manda mensagem, ganha direto. Então eu vou tentar buscar hoje de novo, tá bom? Curte, inscreve no canal, desejar uma noite abençoada, ou um dia abençoado, na verdade, né? Fique com Deus, até mais tarde, saudações vascaínas.